Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que faz você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos e eu vou com você até o final desse vídeo. Espero que você venha comigo também, porque eu tenho a certeza que você gosta de saber disso aqui, ó. Disso aqui. Olha só, todos os casos aqui narrados são verídicos. Tudo é baseado em fatos reais. E mais uma coisa, isto não é um quadro de humor, embora às vezes possa parecer que é. Imagina comigo a seguinte situação: a pessoa está malhando dentro de uma academia localizada em um condomínio. Você sabe que hoje muita gente prefere malhar em casa. Às vezes por causa da chuva, por causa do frio, por causa daquela preguicinha safada, que não deixa você sair de casa. Talvez por isso até hoje você não começou, não malha nem em casa nem fora. Tem gente que prefere malhar em casa, às vezes porque existem academias localizadas em prédios que são realmente muito boas. E nesse caso a pessoa decidiu malhar em casa num belo dia. E aí, por uma infelicidade, durante o exercício a pessoa está de pé, duas anilhas caem no pé da pessoa. Duas anilhas de 15 quilos cada uma, totalizando 30 quilos. Sabe o que é anilha? É um peso. Imagina um peso, uma roda. Uma rosca, aquela rosca, sabe? Você bota lá para poder pendurar na academia. Então, caiu no pé da pessoa. E aí, infelizmente, acabou estraçalhando dois dedos, dois dos maiores dedos do pé direito dela. Para ser mais exato, atingiu a dupla falange distal do hálux. Dupla falange distal do hálux. Se você é fisioterapeuta, se você é ortopedista, você certamente sabe do que eu estou falando. E aí, como estraçalhou os dedos, a pessoa ficou 30 dias com os dedos imobilizados e, logicamente, buscou o Poder Judiciário querendo obter uma indenização do condomínio. A pessoa teve que ir imediatamente a um hospital particular, no caso, que demandou gastos, e a pessoa ficou, além de tudo, assustada, preocupada, triste com a situação. Imagina você ter os dedos do pé estraçalhados, né? Seja um, seja dois, sejam todos, o que quer que seja. Qualquer coisa com seu corpo sempre atinge muito, inclusive a sua esfera mental, né? Claro, a depender sempre dos níveis de gravidade da situação. O condomínio disse o quê? Bom, o condomínio falou que a culpa foi do cara que estava malhando. A culpa é dele. Ele não sabe malhar direito. É frango. Entre aspas, foi o que quis dizer o condomínio. O condomínio falou que havia manutenções periódicas feitas por uma pessoa do próprio prédio. Essa pessoa foi até uma audiência com o juiz de primeiro grau. O grande problema é que quando o juiz perguntou quantas manutenções aquela pessoa tinha feito, era uma mulher no caso, ela... manutenção... não sei, duas... não sei, quando foi a última? A última? Ai, a última? Sabe, quem já participou de audiência sabe o que eu estou falando. Você que é advogado, advogada, você sabe exatamente. Você viu um cliente que já agiu dessa maneira. Então, a pessoa que, segundo o condomínio, era responsável pelas manutenções, não soube falar sequer quando tinha sido a última manutenção ou quantas manutenções ela fez. O condomínio também apresentou notas fiscais, só que notas fiscais que não descreviam os serviços. As notas fiscais elas não eram adequadas no sentido de descrever exatamente datas e quais serviços haviam sido efetuados. E isso, claro, pareceu muito frágil aos olhos do juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau, inclusive, disse o seguinte: olha, o condomínio, para poder provar que fazia a manutenção, para poder provar que os aparelhos estavam adequados para o uso normal, seja de qualquer pessoa, morador ou não do condomínio, poderia ter requerido, por exemplo, a produção de prova pericial. Lógico, é lógico. Em se tratando de uma prova técnica, você tem que chamar alguém que seja da área de segurança, para poder falar
se havia ou não segurança dentro daquela academia. Claro, você tem que chamar um técnico. Aí o condomínio comeu bola. Logicamente, foi condenado. Por outro lado, o camarada que infelizmente teve os dedos estraçalhados, ele mostrou os documentos médicos, ele mostrou o tempo, né, mediante laudo que ficou sem trabalhar e etc e tal. Então você tinha de um lado uma prova muito frágil e de outra uma evidência do dano. E aí, gente, houve uma separação nas condenações, porque houve uma condenação em danos materiais, pelo que foi gasto no hospital, e houve também uma condenação na esfera moral. Inclusive, na decisão, o próprio juiz falou, é claro que a tristeza em ver o pé daquele jeito já enseja o dano moral, né? E aí nós chegamos ao momento crucial aqui do nosso programa Quanto é, porque eu quero saber de você quanto é a indenização arbitrada contra o condomínio nesse caso. Eu vou dar aqui algumas opções para você, você já sabe, na sua casa você vai pensando, porque a opção A, dano material, R$ 1.027, dano moral R$ 5.000. Opção B, dano material R$ 11.058, dano moral R$ 25.000. Opção C, dano material R$ 505,48, dano moral R$ 302.700. Opção D, dano material R$ 90.000, dano moral R$ 87.000. Você tem aí um tempo para poder pensar na sua casa, alguns segundos, porque eu já vou partir aqui para partes da decisão. Isso é um processo lá do Rio de Janeiro, processo que começou no ano de 2014 e foi terminar lá por 2018, tá, gente? Esse processo foi até o Superior Tribunal de Justiça. O que vocês estão vendo na tela é o acórdão, porque depois da sentença de primeiro grau, o condomínio recorreu e foi para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aqui o desembargador botou para quebrar. Ele falou o seguinte, basicamente o que eu já falei, gente. Depois de analisar as argumentações do recorrente, é assim que a gente chama quem recorre, que no caso era o condomínio, ele disse o seguinte, constata-se que o condomínio réu não logrou comprovar a correta instalação do aparelho, tampouco que este era objeto de manutenção. Fatos estes que demonstram a incapacidade do réu em oferecer um serviço seguro aos condôminos, no sentido de monitorar e auxiliar a prática esportiva, evitando situações de risco. Para tanto, poderia ter produzido prova pericial técnica ou trazido documento hábil a atestar a adequação do aparelho que causou o dano narrado na inicial. No entanto, trouxe apenas notas fiscais que não discriminam os serviços efetuados e, portanto, não comprova que a manutenção do equipamento era realizada. O depoimento da preposta da empresa que realiza a manutenção dos aparelhos de ginásticas da academia do condomínio, por sua vez, também é conclusivo neste sentido, pois afirma a depoente que não sabe e não lembra quais serviços teriam sido realizados na academia do réu. Ainda que se considerasse, isso aqui é forte, ainda que se considerasse que foi realizada a manutenção do equipamento em questão, não há dúvida, foi mal executada, de modo que deve o condomínio responder pela má escolha da empresa que lhe presta o serviço de manutenção dos equipamentos da academia. É aquilo, gente, que se chama de culpa in eligendo, é um termo em latim, é culpa na eleição. Você contrata alguém para prestar um serviço para você. Deu ruim? Pode ter certeza que você vai ser responsabilizado também. Isso acontece muito em relação ao Estado, por exemplo, que também acaba sendo responsável pelos seus prepostos, pelas empresas concessionárias de serviço público e etc. Aí, gente, vamos continuar aqui. Sobre esses aspectos, não se pode imputar ao autor a culpa exclusiva pelo alegado mau uso de aparelho de ginástica da academia do condomínio. Era dever do condomínio demonstrar que os equipamentos disponibilizados guardavam a devida e esperada segurança. Teve outro detalhe, gente. O condomínio quis dizer que, talvez já no desespero, tá? Que não poderia existir indenização a ele,
a pessoa acidentada porque ele não morava no condomínio, quem morava era a sogra. Bom, você nunca foi, não, na piscina do condomínio do seu amigo? Você tá lá, te convida para ir na piscina. Não vou porque eu não moro aqui. Não dá, né, gente? Ah, eu vou aqui no condomínio do meu amigo, mas eu só não posso usar o salão de festas, porque eu não sou condômino. Não faz o menor sentido. E aí, sobre isso também falou o desembargador. O fato de o autor não ser morador, mas sua sogra, também não retira do condomínio a culpa pelo acidente, pois permitiu sua entrada e permanência no local, de modo a responder pelos danos que lhe foram ocasionados em razão do acidente. Então, gente, já partindo agora para o nosso quanto é de hoje, porque a resposta correta é a opção A. A condenação no dano material foi de R$ 1.027, as despesas com o hospital particular, e o dano moral foi arbitrado em R$ 5.000. 1, 2, 3, 4, 5 mil reais. Isto não é um programa de humor, como eu falei, mas aqui eu quero destacar também o que mencionou o glorioso desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao falar sobre o valor fixado, porque ele falou o seguinte: o quantum, assim a gente é isso que a gente usa para poder falar o valor, o quantum fixado pelo juízo se mostra adequado, razoável e proporcional ao caso dos autos, devendo ser mantido. Ok? Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu queria que você lembrasse do último quanto é. Se você não assistiu, assiste lá. Porque naquele caso, um rapaz foi abordado dentro do pátio, dentro de um estacionamento do shopping, porque ele estava correndo e o segurança achou que ele pudesse ser um meliante, pudesse estar fazendo algo errado. O segurança de pronto começa a agredi-lo verbalmente e fisicamente. Mas as agressões físicas propriamente não geram qualquer tipo de debilidade, não geram qualquer tipo de... Pelo menos não é relatado na sentença, nem no acordo, nem em lugar nenhum. Qualquer tipo de marca, qualquer tipo de situação mais grave. E naquele caso você vai lembrar que a indenização foi de R$ 15 mil. Então, nesse caso, o fato de ter os dedos estraçalhados geram 5 mil. Mas naquele caso, onde as agressões físicas não resultaram em absolutamente nada, R$ 15 mil. Quem sabe se ele tivesse perdido os dedos, o valor pudesse chegar ao patamar de R$ 15 mil. Esse foi o caso de hoje, esse foi o nosso programa Quanto é. Eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo, vejo você no próximo vídeo.